que muitas vezes há mudanças desafiantes, porque a mudança traz desafio, mas dói muito mais não fazer nada. Começarmos também a mudar aqui esta perspectiva de nós precisamos de todos e temos sim que trabalhar em nós. O que eu quero é ser um bom exemplo. Com quem eu estou, quero que me vejam como um bom exemplo. E é isso que os pais são para os filhos, são um bom exemplo. O que é ser um líder sem título? É nós sabermos realmente qual é o nosso papel. Quanto mais livre e quanto mais tu te lideras a ti, mais tens para ensinar também aos outros. Nós temos a ideia de que tratar por tu é falta de respeito. Tratar por tu não é falta de respeito. A minha grande ambição é mudar aqui esta perspectiva da educação e da parentalidade e construir pessoas que sabem que têm que ser para fazer e para ter. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje uma convidada muito especial. Temos connosco hoje a Idalina Almeida, fundadora do Grupo Coliar, que nos vai falar sobre muitos temas, designadamente a liderança, mas também a educação. Idalina, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada eu. E começamos pelo início. Aquela pergunta que tenho feito sobretudo nos últimos episódios e que é uma pergunta que eu próprio gostava de ter resposta para mim, mas que faço a pergunta aos convidados, que é: quem é a Idalina Almeida? Quem é a Idalina? É uma pergunta muito difícil, porque nós estamos em constante evolução, não é? Portanto, a Idalina quer ser uma versão cada vez mais melhorada. Pronto, mas a Idalina, neste momento, é a Idalina que desempenha vários papéis, nomeadamente o de mãe, o de filha, o de líder, o de escritora e autora de alguns livros, e que trabalha sempre com o sonho de promover mais e mais e mais felicidade e bem-estar nos outros. Muito bem. E, consequentemente, em mim. Em ti. Eu já te conheço aqui há algum tempo e há aqui muitas coisas para onde nós poderíamos ir. Portanto, eu vou começar então, antes, por um caminho de te conhecer ainda um bocadinho melhor, também para quem está do outro lado também te conhecer. Ou seja, como é que surgiu o teu interesse na área da psicologia e depois na área da educação? Ou seja, qual é a tua formação base, porque é que a escolheste, por aí fora? Ok. Olha, eu desde muito cedo sempre lidei com o trabalho, mas de uma forma muito prazerosa. Ou seja, a minha mãe trabalhava numa escola, trabalhou lá 43 anos e quando terminavam as aulas, eu e o meu irmão ficávamos com a minha mãe na escola. Pronto, e então aquele era o local de ajudar a minha mãe nas tarefas que ela tinha a fazer e também de produzir algumas brincadeiras, porque era ali que eu tinha que brincar durante o tempo em que eu estava lá. E sempre vi o trabalho muito neste sentido, em que nós trabalhamos, mas também nos podemos divertir, em que há momentos para tudo. Comecei a trabalhar muito cedo quis ter o meu próprio dinheiro, não pedir nada a ninguém, nunca me faltou nada, mas eu tinha isso em mim, queria ser produtiva e sentir-me autónoma, independente. E fui trabalhar aos 17 anos, aos 16 anos já trabalhava ao fim de semana num restaurante, a fazer o sábado à tarde e o domingo todo dia, porque ao sábado de manhã eu estava a fazer um curso de inglês, portanto todo o meu tempo era cronometrado, digamos assim. E depois, com 17 anos, eu inscrevi-me numa empresa de trabalho temporário e fui recrutada para trabalhar num call center. Pronto, no serviço das informações da PT, da Portugal Telecom, que era o 118. Okay. Pronto, e assim estive durante 5 anos, em que mantinha esse part-time e conciliava com os meus estudos. Fiz sempre aquilo que queria fazer, nunca condicionada
como eu já ganhava também o meu dinheiro, nunca fui condicionada por algo que eu não quisesse fazer, porque eu pagava, portanto, os meus erros eram assumidos por mim, digamos assim. Foi um percurso exigente, porque eu trabalhava e estudava. Eu costumo dizer que consegui fazer todos os turnos. Eu estudei de manhã, estudei à tarde, estudei à noite, porque depois havia aulas práticas que eu não podia faltar e eu ia jogando com os meus horários. E também, pronto, havia situações em que eu notava que tinha uma maturidade um bocadinho diferente, porque também já trabalhava, já estava incluída no mundo do trabalho, tinha responsabilidades, não podia, por exemplo, nos eventos académicos, eu não podia ficar até muito tarde, porque no dia a seguir eu tinha que trabalhar. Tudo isto foram escolhas que eu fiz e que foram condicionando também o meu percurso. Costumo dizer que fui para a área da educação por castigo, porque a certa altura eu decidi que eu achava que a área que mais gostava, que eram as dependências químicas, e fiz um voluntariado no Hospital Joaquim Urbano no Porto, onde lidei com uma realidade completamente diferente, em que os valores são outros, em que as necessidades são outras, em que nós vemos realmente o quão privilegiados nós somos com aquilo que temos. Não é? Pronto, e eu estava toda entusiasmada até que foi necessário candidatar-me ao estágio para o DEP e falei em casa e a minha mãe disse, não, tens que estagiar na escola. Okay. E eu pensei, bem, isto é algo burocrático, não é? Porque a escola, embora a escola também fosse uma instituição pública, havia sempre uma forma mais fácil, porque era um estágio financiado, mais simples, pronto, e enquanto que no hospital havia toda uma burocracia maior. E foi assim, fui estagiar para a escola. E até hoje, isto parece um bocado mal dizer, mas já há 20 anos que trabalho na área da saúde e da educação e pronto, é uma área que me fascina, porque aliando a educação à saúde, nós fazemos um percurso espetacular. Aqui várias coisas a falarmos sobre isso, do que no concerne à educação, mas já fiquei a conhecer aqui um bocadinho algumas coisas que não conhecia. Quando tu falas que neste momento tu trabalhas na educação, portanto, tu tens várias marcas dentro do grupo Coliar, cada uma delas especializada numa vertente dentro da educação propriamente dita. De tudo o que tu fazes dentro da área da educação, qual é que mais te apaixona e já agora porquê? É assim, há todo um mundo, não é, na educação. Eu gosto muito da parte formativa, de dar ferramentas às pessoas para elas poderem, com essas ferramentas, reinventarem-se, serem cada vez melhores, poderem ser criativas, ter uma retaguarda naquilo que elas podem fazer, ou seja, ter a quem recorrer. Muitas vezes nós não fazemos porque temos medo, ou porque não temos também criatividade, ou porque achamos que vai dar muito trabalho, pronto, e precisamos às vezes quase como de um guião. Não é? E se nós prepararmos o guião, eu sinto que preparo o guião para alguém depois ser ator nesse papel e nesse filme. Pronto. Eu antes de ter o centro de estudos eu dava formação profissional, que foi algo que eu também gostei muito. Nos cursos eu era a formadora, nos outros cursos eu era a mediadora, ou seja, eu colocava as pessoas no estágio, ajudava-as a colocar no estágio, fazia com elas, ajudava-as a reestruturar e a escrever o projeto de vida e é algo que me fascina, é mesmo essa parte. E foi por aí que eu neste momento, não é, que fiz os livros Ser Mais Peculiar e acaba por ser também um projeto de vida. Um projeto de vida que quanto mais cedo começa, mais cedo eu posso ir acrescentando e retirando e melhorando. Pronto, é sempre neste sentido nós percebermos que estamos sempre em evolução, não é? Até no fim da vida o relatório é evoluiu para a morte. Certo. Portanto, nós estamos sempre a evoluir e temos que perceber que muitas vezes há mudanças desafiantes, porque a mudança traz desafio, mas dói muito mais não fazer nada. Ou melhor, quando nós não fazemos nada, vai acontecer alguma coisa. Não é? Nessa inércia vai acontecer sempre alguma coisa. Portanto, que a escolha seja nossa para nós termos os resultados que queremos. Pegando um bocadinho mais atrás em relação aos livros, portanto,
nós já falámos algumas coisas sobre isto, da educação no geral, até porque ambos, apesar de formas diferentes, tu muito mais interventiva do que eu, portanto, gostamos de falar sobre educação e mudar a forma como a educação é feita, porque isso acho que é importante realçar. Mas porquê é que tu achas que é necessário nós termos um livro como o teu no mercado? Ou seja, qual é a base disto? Eu concordo plenamente, mas só quero saber a tua opinião. Ou seja, porquê é que tu criaste o livro? Que necessidade é que tu estás a satisfazer? E já agora, de certa forma, se essas frases que vais transmitir, se os inspirarem, subscrevam aqui o canal e coloquem aqui um comentário sobre esta temática. Ok. Pronto, eu se calhar volto um bocadinho atrás para enquadrar. Eu já tenho o Grupo Peculiar, não é? Que começou só com o Mente Peculiar, que é um centro de estudos onde nós temos explicações individuais e em grupo, desde 2011. Comecei num espaço pequeno, alugado. Depois tive a oportunidade, não a sorte, não é? Porque a sorte existe quando existe uma oportunidade preparada, e eu tive a oportunidade de mudar para um espaço maior. E nesse espaço maior criei mais 3 áreas de negócio, que para mim são complementares àquela que já existia, que é o extra peculiar, porque temos um espaço que o permite para podermos alugar e podermos fazer férias e atividades extracurriculares. Temos também um espaço personalizado para os mais pequeninos, que é o Peculiar Kids, porque eles têm necessidades diferentes. E quando eu digo mais pequeninos, entenda-se 5, 6 anos, certo, em que ainda estão ali naquela fase de integrar o ano letivo depois. Por exemplo, este ano, os que vão agora iniciar o ano letivo em setembro. E o Ser Mais Peculiar, que é o meu filho mais novo, digamos assim. A Mente Peculiar acaba por ser o filho mais velho. Depois tenho a minha filha, que é a Inês, a verdadeira Inês, e depois tenho o meu filho mais novo, que é o Ser Mais Peculiar. E no Ser Mais Peculiar eu quis aliar a saúde à educação, o desenvolvimento pessoal ao desenvolvimento académico, porque entendi com a minha experiência, com aquilo que vou vendo, com as solicitações dos pais, que um não existe sem o outro. E que nós realmente temos que mudar aqui o rumo da educação. E se eu fizer uma migalhinha, tu fizeres uma migalhinha e outros fizerem, no final temos um pão inteiro, não é? E o que eu quero fazer é uma educação consciente, em que o interveniente principal é a criança, o jovem, adolescente. Mas, tanto a criança como o jovem adolescente, eles não fazem este percurso sozinhos. Certo. Eles fazem este percurso primeiramente com a família, com os pais, com os educadores, depois com os professores, e todos nós temos papéis diferentes. E o que eu vejo muitas vezes, em situação privada, é eu pago uma mensalidade e o meu filho, quando tiver 18 anos, 17 anos, ele sairá lá com as melhores notas. Há um investimento efetivo na educação, porque não está ao alcance de todos. O que eu quis também com os livros é que ele pudesse estar ao alcance do maior número possível de crianças e jovens, para promover não só aqueles que já têm, como nós, o hábito de incutir o hábito da leitura, de fazer algumas dinâmicas diferentes, mas que estivesse ao alcance de todos. Este projeto começou na Covid. Pronto, eu já fazia um livro de acompanhamento para os alunos do Centro de Estudos, porque entendia que eles eram muitos alunos e para eu estar mais a par daquilo que eles iam fazendo e para eles saberem também qual era o trabalho, por onde começar, quais eram os objetivos, já o fazia numa dimensão muito pequena. Quando veio o Covid, pronto, eu não sou muito de ficar a lamentar nem a dramatizar, então quis fazer uma coisa diferente. Além de me ter inscrito no mestrado de Psiquiatria e Saúde Mental, também comecei a estruturar os livros de uma forma muito diferente. Pronto, fiz um acróstico, por exemplo, da palavra peculiar e decidi criar o Ser Mais Peculiar. Ou seja, fazendo o método Ser Mais Peculiar, eu no final do ano letivo estarei certamente uma pessoa diferente e melhor e consciente deste processo. Em que no início eu tenho que ter a percepção de onde estou e para onde é que eu quero ir. Depois eu tenho que perceber o que é a escola. E se eu vou para a escola, eu tenho que saber quais são as ferramentas que eu posso usar.
porque da mesma forma que eu, na altura, com 18 anos, 17 anos, fui trabalhar para o call center e tive uma semana de formação para perceber como é que eu tinha que fazer, qual eram os meus utensílios de trabalho, e quando vou para a escola eu sei que levo uma mochila às costas, mas depois ninguém me ensina métodos de estudo, como é que eu hei de estudar para as avaliações, como é que eu faço um estudo contínuo, ninguém me diz nada disso. E eu tenho que perceber o que é a escola também, e a importância da escola, porque nós muitas vezes banalizamos aquilo que realmente é muito importante. Uma escola é tão importante como um hospital. Não é? Eu preciso de um hospital quando estou doente, mas eu preciso de uma escola para me dar conhecimento, que é tão importante ou mais até, não é? Diria, do que outras instituições. E se eu souber aquilo que eu estou a fazer e dignificar o papel de cada um, eu vou ter uma consciência daquilo que estou a fazer e vou aceitar a fase em que eu estou, vou querer, eu costumo dizer, ainda não encontrei nenhum aluno, quando eu lhe pergunto o que é que tu queres ser, o que tipo de aluno queres ser, não encontrei nenhum que me dissesse que queria reprovar. Certo. Eu ando à procura desse. Não dizer que ando à procura desse. Porque se nós nos colocarmos em perspectiva, nós queremos sempre ser melhores. Certo. Não há ninguém que não queira ser melhor. Só que colocámos-nos muito pouco em perspectiva. E porquê? Porque não paramos, porque temos o nosso dia-a-dia cheio de atividades, porque estamos sempre a produzir, porque achamos que a educação é uma nota no final do ano letivo, e não é. É só uma consequência daquilo que eu vou fazendo ao longo do ano, não é? E achas que, desculpa interromper-te, achas que esta questão de nós acharmos que é uma nota é culpa dos nossos pais, é culpa da sociedade, é culpa dos professores, é culpa de quê? Isto porque é algo que eu penso, tenho a minha opinião, posso estar a dar daqui a bocado, mas primeiro gostava de saber a tua. Olha, eu acho que é culpa do comodismo. Okay. Porque, como eu dizia há bocadinho, a mudança é sempre desafiante, não é? Nós queremos mudar, nós queremos, mesmo quando nós dizemos, sim, agora vai ser, este vai ser o meu melhor ano, e eu vou fazer o melhor, e agora é que vai ser, e vou registar tudo. Há sempre um momento no percurso, por isso é que nós precisamos de um acompanhamento e de um enquadramento, e de ter a quem recorrer. Porque é este comodismo, nós praticamos algo durante muito tempo, não é? E claro que nós tivemos os nossos pais na retaguarda, nós tivemos os nossos professores na retaguarda, a escola tem que ter uma estrutura e uma organização, e essa organização também é difícil a mudança, porque ela é feita de humanos, certo, não é? E todos nós sabemos, quando nós queremos mudar alguma coisa, nós temos sempre o anjinho e o diabinho. Sim. E ele diz-nos sempre, tens a certeza? Mas agora tu vais fazer isto? Estamos também assim, não é? E acabamos por, vamos protelando. Portanto, eu raramente gosto eu digo raramente porque também sou humana e sou falível, não é? Portanto, mas não há culpados. Os nossos pais fizeram o melhor que sabiam. Sim, concordo. A minha mãe, quando me disse, tens que ir para uma escola, era por amor, não é? Porque ela queria que eu fosse realmente, ela achava que era a segurança. O ideal dela era que eu fosse professora primária, 6 às 3h30 da escola. E ela não estava errada, não é? Porque na vida que tenho, muitas vezes saio muito mais tarde e trabalho muito mais horas. Mas faço aquilo que realmente gosto. E ela já percebeu que realmente o caminho é desafiante, mas que é aquele que eu gosto. E é isto que nós também temos que começar a quebrar padrão e a cortar e a permitir. Porque, claro que quando a minha filha me diz que mãe, achas que eu posso ser professora e trabalhar na Caixa do Continente? Porque ela gosta de passar as compras e ouvir os pipis, não é? Eu penso e digo assim, bem, mas claro que podes. Desde que tu consigas conciliar. E o mais importante é que sejas feliz. É isso. É que estejas a fazer uma coisa que tu te sintas bem. Portanto, nós precisamos de todos. Porque depois também passamos de uma situação em que temos que ser todos licenciados, temos que ser todos doutores. Claro. E estamos a ver agora que as áreas que são muito bem remuneradas são aquelas que nos fazem artes, falta. No fundo, não é? Portanto, são aquelas que nos fazem falta, não é? Nós precisamos de um peixeleiro, de um serralheiro, de um carpinteiro. Não temos. E os que temos à disposição são caríssimos. Sim. Ou seja,
começarmos também a mudar aqui esta perspectiva de nós precisamos de todos e temos sim que trabalhar em nós. Trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento académico, porque depois um é consequência do outro. Sim. E não quer dizer que não se possa ter também hobbies e fazer outras coisas que gostamos. Há aqui um ponto importantíssimo, que tocaste em vários, não desfazendo, mas há só um que eu queria trazer aqui que tem a ver mesmo com isto o conceito, quando falas nele, portanto, eu lembro logo de um conceito que se chama navalha de Hanlon, que basicamente é o que é. A maior parte das pessoas não faz coisas por maldade, faz coisas por ignorância ou fruto da educação. Aqui a ignorância não é um conceito tão negativo como estamos habituados a ouvi-lo. Por norma, quando dizemos que alguém é ignorante, é porque, vou usar este termo, desculpem, mas que é burro ou algo do género, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com não ter tido acesso à informação que deveria ter ou poderia ter e, consequentemente, está toldado pela sua realidade e os seus valores, etc. Portanto, aquilo que eu vejo na sociedade no geral é que tudo o que fazem por nós é, na maior parte dos casos, 99% dos casos, diria, é com amor, como tu disseste, portanto, é numa ótica de tentar ajudar, tentar criar aqui as melhores condições por se preocuparem connosco, etc. Muitas vezes, ao fazerem-no, e pronto, isto aqui é a minha opinião, podem estar a levar-nos para um caminho diferente que, no fundo, não é necessariamente o que nós queremos. Pronto, eu vejo isto nas crianças, sobretudo, que é os pais tendem a tentar ajudar, dizendo que se calhar podes ir para um determinado caminho, que não fazes isso com a tua filha, portanto, a tua filha é que te faz perguntas e tu dizes que fazes o que tu quiseres, desde que sejas feliz, ou queiras ser feliz é o melhor, mas a maior parte das pessoas que eu conheço tendem, de forma com amor, não é? Portanto, tendem a tentar direcionar por um determinado caminho. Pronto. Já percebi que isso não faz sentido nenhum, apesar de perceber o porquê disso acontecer, mas se tiverem ouvido esse lado, pá, deixem acontecer. Nós não controlamos nada e interessa apenas é que se a pessoa estiver a fazer o que gosta, pronto, isso já vale por tudo, vale muito mais do que dinheiro. Ou encontrar o tal Ikigai, que é, no fundo, o que nós mais gostamos. O nosso projeto de vida. O nosso projeto de vida. Pronto, foi só aqui uma parte que me lembrei de fazer. Mas posso só dizer-te, claro pegando naquilo que estavas a dizer e que eu também há bocadinho só falei um pouco, é assim, nós vivemos na cultura da comparação. Não é? Nós vamos às redes sociais e o que queremos ver é se os outros estão melhor ou pior do que nós. Não é? Estamos sempre a comparar-nos. Na escola sai uma pauta e eu vou ver onde é que eu me enquadro, se estou nos primeiros, se estou nos últimos, se estou a meio. Correto. Estamos sempre em comparação. E como estamos sempre em comparação, olhamos muito pouco para nós e olhamos muito à nossa volta. Portanto, o que eu tento fazer, e é o meu modelo, e como disse, sou falível e também tenho sempre presente esta ideia, porque não sou a maior, nem é a minha ambição. O que eu quero é ser um bom exemplo. Certo. Com quem eu estou, quero que me vejam como um bom exemplo. E é isso que os pais são para os filhos. São um bom exemplo. Portanto, eu tenho a certeza, porque já vejo às vezes nas atitudes da minha filha coisas que ela replica que eu faço, e às vezes eu nem me lembro que fiz e que disse e eu vejo a fazer e disse, uau, fui eu que fiz, eu disse isto, eu dou-lhe uma ideia e ela dá mais 3 e depois já quer fazer assim, se eu conheço alguém assim. Ou seja, o melhor que nós podemos fazer, e foi também um dos objetivos do livro, é nós sermos a nossa melhor versão. Ou seja, eu se for a minha melhor versão como educadora, como psicóloga, como mãe, como filha, não é? Porque a vida é desafiante e mesmo com os nossos pais há agora um momento da vida em que os papéis acabam por se inverter um bocadinho, em que, e eu infelizmente a vida pregou-me essa partida, em que eu tenho que ser mais cuidadora do que propriamente poder manter ali uma conversa com a minha mãe e dita normal, não é? E o que eu quero é, naquele momento, eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser. E se calhar, daqui a uma semana, eu vou visitá-la
e sou ainda melhor do que aquilo que eu fui ontem. Sim. E é sempre nesta perspectiva, ou seja, o livro, o grande objetivo é, eu tenho aqui um fio condutor, mas é para eu ser uma versão cada vez melhor de mim. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. De onde é que surgiu isso? Tu queres ser melhor todos os dias? Achas que resulta da educação que tiveste, dos teus pais? Foi algo que tu encontraste na literatura? Por exemplo, eu leio imenso e, portanto, há um livro que já falei que é o Mindset, que é da Carol Dweck, onde ela fala sobre nós queremos sempre mais também. Ou seja, de onde é que surgiu? Quem é que foi a pessoa que te inspirou? Se foi, pode ter sido mais que uma. Olha, eu acho que, sim, eu também vou à procura. Adoro estar com pessoas, perceber como é que as pessoas fazem, sobretudo quando têm algo que eu gosto. Por exemplo, eu fico deliciada quando estou a falar com pais, no grupo nuclear, e vejo que esses pais têm um modelo de familiar, um modelo de incutir valores aos filhos que eu gosto. Eu quero privar mais e mais e mais e perceber, porque acho que nós aprendemos muito uns com os outros. Sim. Tanto aquilo que fazemos bem, como aquilo que fazemos menos bem. E aprecio, sobretudo, pessoas que me dizem: estás a fazer mal, estás a pensar mal. Olha, estas pessoas merecem e eu quero estar com elas. Pronto, isto para viver numa realidade, porque a realidade é sempre a nossa, não é? Nós criamos o nosso contexto, nós vivemos em determinado contexto e depois temos que ser empáticos também, lembrar-nos que esta é a minha realidade. Mas a realidade da outra pessoa pode não ser esta. Ela pode estar chateada com alguma coisa, pode-lhe ter acontecido alguma coisa e ela não estar tão bem. Isso acontece muito na escola. Às vezes os miúdos dizem: porque a minha professora disse-me isto, ou fez-me este comentário, ou fez-me aquele. Eu disse: olha, mas tens de ter paciência, se calhar ela está a passar por um mau momento, claro. Se calhar ela está a acontecer isto, ou a acontecer aquilo. Ou seja, nós também temos que ter esta humildade de perceber que não somos o centro das atenções. Depois, em relação a isso, eu também tento procurar, nós também somos aquilo que lemos, não é? E, claro que tento sempre ir à procura de algo que seja desafiante, em temas que eu gosto, e um dos temas que eu gosto muito é o desenvolvimento pessoal.
porque nós não conseguimos provocar a mudança no outro, nós conseguimos provocar a mudança em nós. E a mudança em nós é que vai condicionar o comportamento do outro. Portanto, é sempre nessa perspectiva que eu faço tudo aquilo que eu faço. Seja no trabalho, seja na família, seja socialmente, é sempre nessa perspectiva. Nós até agora, para a malta que nos está a ouvir, nós ainda não utilizamos o termo liderança, mas a questão é, se só começaram a ouvir agora o podcast, não assistiram a isso, mas se já vêm o podcast desde o início, sabem que todas as pessoas que por aqui já passaram e todos os conteúdos que já foram aqui transmitidos, sobretudo pelas pessoas que estão neste sofá, passam por demonstrar aquilo que é para eles a liderança. E neste sentido, o que nós temos vindo a falar aqui em educação, aqui com a Idalina, prende-se agora aqui com um tema central que é a autoliderança, ou seja, a autoliderança é o primeiro nível de liderança de qualquer líder. E se no limite algum de vocês achar que não é líder de nada, que é mentira, ok? Espero que este podcast mude essa realidade, saberão que serão pelo menos líder de vocês mesmos. Em relação à autoliderança, há aqui 2 níveis que eu queria explorar. O teu, ou seja, tu enquanto líder do Grupo Coliar, e a tua visão também daquilo que é o conceito da autoliderança na cabeça dos pequenos que fazem parte do Grupo Coliar, ou seja, os desafios que tu sentes que eles têm no dia-a-dia, mas se calhar começamos pelo primeiro, que é tu, enquanto autolíder, ou seja, numa ótica da autoliderança, como é que tu ultrapassas os desafios diários que todos nós temos de síndromes do impostor, de não atingir o que queremos na hora certa e, enfim, muita coisa que poderíamos aqui estar horas a falar. Olha, é muito desafiante, porque eu gosto de tudo para ontem. Certo. Que é algo que eu também... Somos parecidos. É algo que eu também quero trabalhar em mim agora com algum tempo. E com o livro, já agora. Com o livro também. Até porque tem que haver congruência, sim, não é? Nós temos que, para fazer, temos que aplicar também, certo, e acho que é fundamental não ser só na teoria. Passa para o outro lado se não é só na teoria. Portanto, e para falarmos com razão, tem que ser. Já que gostamos os dois de livros, há um livro do Robin Sharma, um autor que eu gosto muito, que é O Líder Sem Título. Correto. E eu revejo-me completamente nesse conceito dele. Revejo-me e fico um bocadinho também à espera que as outras pessoas sejam assim. O que é ser um líder sem título? É nós sabermos realmente qual é o nosso papel. O que é que eu estou a fazer? O que é que é esperado de mim? O que é que eu tenho que fazer nesta função? O que é que eu posso fazer para ser melhor, para fazer dos meus dias, dias que são impactantes para quem passa por mim, para marcar a diferença, para criar memórias, não é? Porque nós estamos a criar memórias constantemente. Estas crianças vão crescendo, serão os adultos da amanhã e vão pela vida delas e um dia encontramos-nos, não é? E ficou lá uma memória. E que essa seja a melhor memória e o melhor exemplo que possam ter. Já tive alguns dissabores com esta forma de pensar, é lógico, porque há pessoas que gostam, efetivamente, que lhes seja dito como é que é para fazer, a que horas é para fazer, pronto, mas aí não me revejo muito neste perfil e mais cedo ou mais tarde é um perfil que acaba por chocar com o meu, porque eu realmente gosto de dar espaço às pessoas para elas poderem ser líderes sem título. Certo. Ou seja, nós não precisamos de títulos, eu nunca vi as coisas dessa forma, porque o que nós precisamos é de ser bons naquilo que estamos a fazer, perceber também, sempre liderei dessa forma, que cada um tem o seu caminho. E hoje nós estamos a trabalhar e está tudo muito bem e achamos a 100% que é aquilo que queremos fazer e amanhã vemos que, olha, afinal há ali uma oportunidade, olha, vou arriscar eu por conta própria, ou vou fazer assim, ou vou fazer desta forma. Lido muito com esta realidade também, porque tenho professores, por exemplo, no Centro de Estudos e muitos deles concorrem às escolas
e vão trabalhar para as escolas, trabalham nos centros de estudos, depois vão trabalhar para as escolas, depois regressam. Sim. Já aconteceu, não são casos isolados. E o que é importante é nós termos realmente esta forma de estar e de pensar, que não é ou estás comigo ou estás contra mim. Não, nunca vi as coisas desta forma. Sempre vi que quanto mais livre e quanto mais tu te lideras a ti, mais tens para ensinar também aos outros. Correto. Porque aprendes muito mais. Porque tens uma imensidão de escolhas para fazer. Concordo. Não é uma liderança condicionada por alguém que tem que ser o número 1 e depois todos os outros estão abaixo. Eu costumo dizer que eu tenho uma liderança muito na horizontal, porque precisamos todos uns dos outros. Eu preciso tanto do motorista que vai buscar os alunos à escola, como preciso do professor de matemática. Certo. Portanto, o professor de matemática não é mais do que o motorista. Isso. A pessoa que está na recepção é o nosso cartão de visita. Certo. Quando tu vais e te diriges à recepção, aquela pessoa vai dar uma imagem da equipa. Portanto, todos são importantes. E é nesta ótica sempre que eu lidero. Muito bem. Já agora fazer aqui publicidade desse livro e mandar um beijinho para a Isabel Rosado, da Palhaço do Hospital, porque eu não conhecia o livro. Conhecia Robin Sharma, porque já tinha lido alguns livros deles, mas não conhecia. E li-o para aí uns 3, 4 meses, mais ou menos, e fiquei apaixonado pelo conceito do livro, ou seja, a forma como o Robin Sharma desconstrói o conceito de liderança, um bocadinho como nós tentamos desconstruir aqui no podcast Tribo de Líderes, em que qualquer tarefa que tu faças, tu deves pensar em ser o melhor e basicamente dar o exemplo. Sim. Portanto, independentemente, tal como disseste, portanto, da função que exerças, se tu perceberes que tens importância, tu vais ser cada vez mais forte na execução dessa mesma. Em relação aqui a um tema que tu trouxeste agora de forma camuflada, diria, que tem a ver com a cultura organizacional, ou seja, a forma como tu lideras a tua equipa tem os valores e as características que tu acreditas e que, consequentemente, implementas no grupo peculiar. Como é que tu descreverias a cultura organizacional do grupo peculiar? É uma cultura, portanto, já percebi que é horizontalizada, em que cada um tem a sua função. Como é que é o ambiente de trabalho? Que características é que tu fomentas? Quais os valores do grupo peculiar? Se puderes partilhar connosco. Sim, claro. Olha, um dos primeiros valores é a autenticidade. Nós temos que ser autênticos, peculiares, não é? Somos únicos. Únicos no sentido de fazemos aquilo em que acreditamos. Sempre na honestidade. Se nós, quando erramos, também temos que ser os primeiros a assumir e a assumir aquilo que fizemos e a pedir desculpa e a perceber como é que podemos fazer para não voltar a acontecer. Tenho sempre também uma atitude empática, porque todas as famílias são diferentes. Certo. Todas. E todas as crianças são diferentes. Não é? Já tivemos vários casos e continuamos a ter vários casos de irmãos gêmeos. Eles são completamente diferentes. Ou seja, todos eles são tratados exatamente como um aluno peculiar. E os seus pais, consequentemente, igual, não é? Ou os educadores, muitos podem ser... O Gabor Maté, que é uma pessoa que toda a gente tem que conhecer, fala muito sobre isso. Ou seja, mesmo as crianças sendo da mesma família e sendo irmãos, a educação que eles tiveram é diferente. Porque, por exemplo, o meu filho é neste momento filho único, apesar de eu querer ter mais filhos, e ele teve um modelo de educação que tem a mãe e o pai. E, obviamente, as pessoas estão à volta dele. Se eu tiver outro filho, já vai ser a mãe, o pai e o irmão. Portanto, tudo isso vai afetar, não apenas isso, se tu estás melhor financeiramente, se tu estás melhor do ponto de vista da saúde mental, tudo isso vai afetar. Portanto, percebo perfeitamente que, e é importante partilhar, todos nós somos peculiares, todos nós somos únicos individualmente. Todos somos peculiares, todos temos uma mente peculiar. Correto. E essa mente está em constante evolução, nunca nos podemos esquecer disto, ou seja, aquela pessoa que nós conhecemos, e por isso o livro também é para ano letivo, Certo.
aquilo que eu sou este ano letivo, não quero dizer que eu replique e que seja exatamente igual no próximo ano. É impossível ser completamente igual, até porque eu estou a crescer. Não é? Estou a crescer, estou a evoluir, tenho outras experiências, tenho outras situações com professores, muitos deles até mudam de professor. Em casa também, na família, podem acontecer outras situações, outros momentos, uns mais dramáticos, outros mais felizes, e tudo isto vai-me condicionar como ser humano. Mas há bocadinho tu perguntavas, em termos da liderança, também como é que se faz esta liderança com os mais pequeninos, certo. Não é? Mais pequeninos, quando eu digo mais pequeninos, também o secundário acabam também por ser líderes e tem ali uma fase muito importante que é a escolha vocacional deles, que não é fácil, não é? Com tudo a acontecer. Mas eu tenho um episódio muito engraçado, porque, como eu disse há bocado, a minha mãe trabalhava numa escola, não é? Então ela achava que tinham que me tratar por doutora, ou por você. E quando chega ao centro de estudos, numa das primeiras visitas que ela lá foi fazer, todos me tratavam por tu. E ela ficou escandalizada. Eles tratam-te por tu? Mas como é que é isso? Não sei o que. Tratam. Nós temos a ideia de que tratar por tu é falta de respeito. Correto. Tratar por tu não é falta de respeito. A partir do momento em que eu sei qual é o meu papel, e eles sabem qual é o papel deles, eles são alunos, e eu sou ou psicóloga, ou a diretora do centro de estudos, o que for. Porque também nos encontramos fora do centro, ou em contexto sem ser de trabalho, e o respeito é exatamente o mesmo. Correto. E sou eu que marco esse respeito. Portanto, e a liderança passa muito por isso, pelo menos a meu ver, qual é o meu posicionamento? Que papel é que eu estou a fazer aqui? Como é que eu sou? O que é que eu transmito? E é nesta reação aberta que eu consigo também perceber se eu estou a transmitir aquilo que eu quero ou não. Certo. Porque também se eu coloco muitos muros, não é? Muitas muralhas, eu não vou ter uma resposta autêntica. É isso mesmo, sim. Eles vão dizer, vem aí. Mas depois viram costas, não é? E tem outra reação. Eu não quero isso. Portanto, eu nunca promovo isso. Você, o doutor, etc., portanto, até, na minha opinião, cria muito mais distanciamento entre toda a gente. Por exemplo, eu tenho um cliente que não trata ninguém por tu. Tudo é você, com exceção de amigos de longa data. Mas ele fala de forma consciente para promover um distanciamento entre as pessoas. Porque, na realidade dele, está ok, cada um tem a sua, claro. Faz sentido fazer isso para não se deixar afetar pelas emoções. E é um mecanismo de defesa que ele utiliza. Por outro lado, tenho pessoas, por exemplo, aqui o exemplo do meu pai trata toda a gente por tu, é incrível. Ou seja, a primeira pessoa que conhece, ao início pode ter ali algum constrangimento, mas depois trata sempre por tu. E eu sempre vi esse exemplo, inclusive hoje eu trato quase todos os meus clientes por tu, com exceção desse, mas faço percebendo que ao fazê-lo eu estou a criar uma maior proximidade, portanto acho eu a ser mais autêntico e genuíno, já que é aquilo em que eu acredito do ponto de vista do funcionamento. E eu dei-te este exemplo porque eu trato os meus pais, o meu pai já faleceu, mas tratava por você, sempre tratei os meus avós por você, trato a minha mãe por você, porque é algo que está tão padronizado que eu não consigo agora, não é? Que seja de outra forma. Minha esposa também trata e também tenho que entender que, pronto, foi a educação que me transmitiram e trato sempre as pessoas mais velhas por você, a não ser que me digam, olha, trata-me por tu, que eu quero que me trates por tu. E eu estou a falar numa ótica de aquilo que eu quero, a forma como eu quero de tratar e de ser tratada. Por exemplo, eu se estiver a falar com uma criança, eu não falo assim. Certo. Eu ajoelho-me ou ponho-me ao nível dela para nós estarmos assim. Correto. Porque ela está na fase dela e eu estou na minha fase. E na fase dela, no mundo dela, eu tenho que perceber, tem que haver esta empatia, que é o mais importante, que nós nos esquecemos muito. A empatia, o pôr-me no lugar dele. Não é? Se eu estivesse no teu lugar, como é que eu tinha reagido? Se calhar reagi mal. Tu reagiste mal, mas vamos ver quais são as possibilidades que temos. E nós viemos, pelo menos eu vim, de uma cultura muito... Nós, os adultos, estão aqui e vocês estão ali, não é? E então falamos assim. E a tendência é fazer isto. Pronto, eu não quero de todo isto, porque quando nós mudamos, até podemos mudar
que eu acho que é uma mudança muito condicionada e que mais cedo ou mais tarde vai se revelar que foi ineficaz, não é a mais assertiva. A mais assertiva é aquela que nos traz à consciência, a aceitação, o melhoramento, aquilo que não esteve tão bem, e isto só acontece sem grandes muralhas. Certo. Tinha tanta coisa a falar sobre isso. Mas vou deixar passar essa. Vou deixar passar isso porque tinha aqui muita coisa mesmo para falar. E queria-te fazer aqui mais algumas perguntinhas. Portanto, estou aqui a ver mais ou menos o nosso tempo. Vou fazer-te mais 2 perguntas. Do ponto de vista de futuro, o que é que tu ambicionas, por um lado, para o grupo peculiar e, mais concretamente, aqui o ser mais peculiar, que é o teu mais recente filho, como utilizaste e que eu gosto muito. Ou seja, o que é que tu vês acontecer no futuro? Já agora, se alguém quiser adquirir o ser mais peculiar, onde é que o pode fazer e de que forma é que as escolas podem passar a utilizar este instrumento de educação, não vou dizer apenas de estudo, portanto, de educação para as crianças? Ok. Olha, neste momento, para adquirir, teriam que enviar uma mensagem privada para mim, nas redes sociais, por exemplo. Em breve será mais visível essa venda. Estamos a prepará-la. O meu grande objetivo é promover a mudança, mas uma mudança feliz, uma mudança que passa sobretudo pela parentalidade assertiva. Porque o que eu vejo é que, pronto, nós neste corre-corre, que não sabemos muito bem às vezes porque é que corremos tanto, não é? E só quando acontece algo dramático é que tudo para e nós percebemos que afinal temos tempo. Afinal nada mudou. Cortar aqui este ciclo que falávamos há bocadinho e promover realmente esta mudança assertiva, que eu tenho a certeza que também levará a mais saúde mental, que é indispensável para o nosso futuro. Porque como vemos, e está aí provado cientificamente e todos os dias nas notícias e nas estatísticas, cada vez temos mais problemas de saúde mental, cada vez morrem mais pessoas com problemas de stress, problemas de ansiedade, isolamo-nos, não fazemos realmente aquilo que gostamos porque temos muito medo, pavor, diria pavor, da crítica, daquilo que os outros vão dizer acerca de nós, e é sempre o que vão dizer, o que vão falar, o que vão fazer, e nunca o que é que eu quero, o que é que eu sou. Há uma pergunta muito gira, que é sobretudo isto, resumindo em três palavras, é ser, fazer e ter. E eu quando começo, eu faço logo a pergunta traiçoeira e digo assim, então, o que é que tu queres para este ano letivo? E respondem-me, eu quero ter. E eu depois, o bonito deste processo é o desconstruir isto, porque o ter é uma consequência. Eu tenho que ser. Eu quero ter uma turma fantástica, eu tenho que ser um professor fantástico. E depois eu vou fazer o que é necessário para ter. Eu quero ser uma mãe fantástica, então eu vou fazer e depois eu vou ter os resultados disso. Correto. Ou seja, o processo é este. E a minha grande ambição, e eu adoro a palavra ambição, acho que é uma palavra que encaixa muito bem na liderança, a ambição saudável. A ambição em que eu estou centrada naquilo que eu posso fazer para promover algo benéfico nos outros e em mim, consequentemente. Nunca fazemos nada que não seja para nós. Tu dizes muitas vezes que os podcasts são sobretudo para ti, não é? Para aprender. É um ótica egoísta da coisa. É muito bom, nós temos o nosso ego, todos não é? Todos nós o nosso ego existe e só não podemos deixar que ele comande. Sim. Mas ele também está lá e, como tudo, tudo é benéfico. Correto. Desde que não seja em exceção. Sim. Não é? Portanto, é sobretudo isso. A minha grande ambição é mudar aqui esta perspectiva da educação e da parentalidade e construir pessoas que sabem que têm que ser para fazer e para ter. Isto era quase uma conclusão deste podcast, mas não, vou-te fazer mais uma pergunta porque foi mesmo muito bom e espero que podem pôr pausa, voltar atrás para ouvir isto que a Idalina disse, que é excelente. Para terminar então, que conselho é que tu davas a alguém que
que seja novo ou mais velho, e que, no fundo, queira de facto ser e não apenas ter. Ou seja, que conselhos é que tu darias para podermos continuar esta caminhada de desenvolvimento, para além de adquirir o teu livro, vou voltar a fazer essa publicidade, mas para atingirmos tudo aquilo que nos propomos e nos sentirmos bem, para atingir a felicidade, já agora? Primeiro, temos que nos conhecer. Eu não consigo ser sem me conhecer. E quando eu digo conhecer, é conhecer a minha essência. Há uma parte do livro que é a gestão emocional, porque falamos muito da inteligência, não é? E agora até se fala da inteligência artificial. Correto. E cada vez mais nos distanciamos da inteligência emocional. E é a inteligência emocional que nos faz atuar dentro daquilo que é necessário. Portanto, estão lá as emoções todas, a maior parte delas. Porquê? Porque eu tenho que saber como é que eu sou quando estou zangada. Porque senão, um dia vou ser adulto, e se eu puder ter acesso a algo que eu não deva, por exemplo, uma arma ou qualquer coisa, eu vou disparar, eu vou reagir, não vou agir. E eu, para agir, tenho que me conhecer. Portanto, e como é que eu me conheço? É muito difícil, porque nós temos que fazer silêncio. E nós temos tanto ruído à nossa volta, que se nós não nos forçarmos a fazer silêncio e a ouvir-nos, e é engraçado, nós não nos ouvimos com a nossa mente, nós ouvimos-nos com o nosso coração. E quando nós conseguimos ouvir o nosso coração, é que nós nos vamos conhecendo. E depois de nos conhecermos, podemos realmente melhorar-nos e dizer, então, agora, afinal de contas, eu sou assim, não é? Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa e quero deixar de ser. Então, o que é que eu tenho que fazer para deixar de ser? Mas se eu começo logo no fazer para ter, ou no ter para fazer, e andamos ali em grande confusão, nunca chegamos ao ser. Então, primeiro eu tenho que me conhecer. Como é que eu sou? E quem é que eu quero ser ainda melhor? Não é? Portanto, é sempre no ser. Perfeito. Tenha a idade que tenha, eu posso dar um exemplo muito atual e meu. A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E até nesta fase é possível nós trabalharmos o ser. Eu tive, infelizmente, que procurar um lar. Ela tem outras pessoas que entraram na vida dela que também têm o diagnóstico de demências, alguns idênticas, outros diferentes, mas todos naquele conjunto acabaram por ter a sua essência e por saberem, dia a dia, agir mediante as suas características também de personalidade, e é muito interessante porque ainda continuo a fazer amigos, tenho a minha melhor amiga, que é uma coisa muito bonita de se dizer, ou porque eu ajudei aquela pessoa, ou seja, há uma descoberta quando nós trabalhamos sempre no ser. Edelina, foi perfeito, apesar de curto, para tudo o que teríamos de falar, mas nós vamos continuar a nossa conversa durante as próximas semanas, até porque estamos juntos muitas vezes. Deixa-me só dar-te aqui, no fundo, uma prenda por teres aceitado aqui o convite, aqui os nossos patrocinadores. Tens aí uma garrafa de vinho do Mãos Irmãos, e, obviamente a marca Trigo de Lidas, para fazer aqui publicidade. Eu vou mostrar. Um vinho do Mãos Irmãos, neste caso é o Irmãos, que é muito bom, vinho tinto. Tens aí umas bolachinhas da Cláudia Sá, que são bolachinhas excelentes, que não fazem mal estas sem bolachas. Glúten, sem não é? glúten, sem glúten. E uma caneca aqui da Tribo, igual a esta que aqui tens. Muito bem. E obrigado por teres aceitado o convite mais uma vez. E, sobretudo, obrigado por continuares a fazer com que o meu egoísmo seja satisfeito. Com aqui a aprendizagem. Muito obrigada. Foi uma experiência brutal. Obrigada. Malta, quem está aí desse lado, espero que continue a absorver todos estes insights que aqui os nossos convidados nos trazem. Portanto, a Edelina hoje trouxe-nos aqui várias coisas que, acredito eu, vai servir para toda a vossa vida, pelo menos para mim vai servir. Mais uma vez, enfatizar que o podcast foi criado com o intuito de aprender mais, mas conseguir mudar a forma como nós vemos a liderança. Todos nós somos capazes de ser líder se virmos que o podemos ser, por um lado, e alocarmos o tempo necessário e esforço necessário para atingir essa competência, que é a competência de liderança.
Se ainda não seguem o canal, aproveito para vos pedir para o fazer, para subscrever, ativar o sininho e colocar um comentário para fazer chegar este conteúdo a mais pessoas. E vemo-nos garantidamente, espero eu pelo menos, eu cá estarei, espero que também desse lado, no próximo episódio do podcast Tribe Líderes.